Quando eu me mudei pra cá, eu tava num outro espaço, num ateliê fora de casa, porque não morava nessa casa, era uma casa menor. Então eu procurei um espaço fora para poder trabalhar. Só que acabou que esse espaço eu dividia com uma outra pessoa que usava de depósito, era um espaço que não conseguia expandir o meu trabalho. Então, por uma questão de adaptação mesmo, eu resolvi ter o ateliê em casa e para mim foi muito bom. Eu gosto muito de acordar e já ter esse contato. A primeira coisa que eu faço, geralmente, quando eu acordo, é ir pro ateliê, deixar, sei lá, uma garrafa de água, o celular antes de fazer o café. Então é um caminho que eu, até antes de ir pra cozinha, às vezes eu já passo pelo ateliê. Eu gosto de acordar e olhar pro trabalho, né? Porque às vezes eu vou dormir pensando e, enfim, com a cabeça também muito cheia, né? De ficar pensando ou ficar muito concentrada naquilo. Aí dá um respiro e aí eu fico, nossa, eu posso acordar e já olhar. E aí ter essa outra relação também de algo que às vezes estava me incomodando não está me incomodando, ou alguma coisa passa a me incomodar também, né, com essa distância. Mas eu gosto muito de ter esse canal aberto e direto, de estar sempre olhando para o meu trabalho, assim, né. Eu gosto muito de desenhar, assim, para mim é muito importante essa parte do processo. E algo que antes da pintura, antes de pintar, algo que eu fazia era sempre desenhar, assim. Então, desde pequena era o desenho. E eu tinha esse costume de desenhar e pendurando também na parede, assim. Então, eu tive essa relação com o desenho muito forte. Tinha cadernos, era muito mais íntimo do que até com a pintura. A pintura vem depois. Então, com o desenho, eu acho que eu tenho também um desprendimento que eu gosto muito. E acho que porque a pintura também causa um pouco desse lugar de agora eu preciso produzir um trabalho, que o desenho, muitas vezes eu não ia por esse caminho, eu tava desenhando, né? E aí isso me tirava um peso e acho que o desenho tem uma fluidez, assim, né? Do traço, de você também brincar, que eu gosto bastante. Mas para a pintura eu gosto muito de fazer um desenho antes. Então eu desenho bastante também como estudo. Faço isso de uma forma de trabalho mesmo, de fazer estudos para os meus trabalhos de pintura. Mas tem muitos desenhos que eu faço que não são pensando em pintura necessariamente. São pensando em querer desenhar, assim. E aí pode ser que se torne pintura, mas não. O desenho do carrossel foi um desenho que eu fiz porque eu queria fazer o desenho. Porque eu tinha essa imagem há um tempo guardada, eu gostava muito dela. Era uma imagem que me desafiava, então eu tinha um pouco de medo de fazer. E aí quando eu fiz o desenho, eu gostei muito do desenho, né? E daquele, enfim, resultado, daquilo que se mostrou pra mim. E aí, de novo, eu tava pensando numa próxima pintura, o que eu ia fazer, e falei, não, então vou tentar fazer agora isso na pintura. Mas aí eu parti de novo da imagem de referência, né, e não do desenho. Mas acho que ter feito o desenho me colocou num lugar também de poder ir pra pintura com um traço um pouco mais solto, né, com uma ideia um pouco mais já elaborada do que seria aquilo. Então, geralmente, daí eu tenho um caderno em que eu vou fazendo quase todos os estudos, assim. E às vezes algumas pinturas também, elas ganham estudos em pintura antes, né? Então eu vou trabalhando daí uma questão de cor, de composição, para entender como é que vou depois transportar isso para uma tela ou para uma superfície que vai ser maior ou para uma outro tipo de materialidade. Então, se aqui eu uso o guache, depois eu vou usar uma tinta acrílica, então vai ter uma diferença também, né, de matéria nesse sentido. Então, esse desenho é o que eu fiz para essa pintura. Então, geralmente eu gosto de fazer o desenho para tentar entender as figuras, para entender como que eu vou trabalhar um pouco essas imagens que eu escolho, se são imagens figurativas. E aí, quando eu faço esse desenho, ele tem uma textura que eu gosto e que eu tento manter um pouco disso também na pintura. A cor é muito intuitiva, eu não faço estudo prévio, mas é raro, assim, às vezes eu quero fazer uma pintura que seja majoritariamente azul ou vermelha, então eu tento pensar nessa relação
né, de quais tons de azul que eu vou usar, mas parte muito de olhar para as tintas que eu tenho e tentar elaborar ali alguma coisa, e aí vou para a pintura. E como minha pintura ela acontece muito em camada, então eu posso ir construindo isso ao longo da pintura. Então eu passo uma primeira camada e eu vejo se isso funciona, se não funciona, se tem que clarear, se eu tenho que mudar o tom. Então ela vai acontecendo muito na hora que eu aplico a tinta na tela, assim. E é uma relação que eu cresci, né, nessa casa de pais artistas e uma casa inteira pintada, então convivo com relação de cor e composição, né, em pessoas pensando, né, composição o tempo inteiro, assim, né, então tanto dos aspectos da própria casa, né, nas escolhas de objeto. E minha casa sempre foi muito colorida, né, e isso é muito curioso porque quando eu ia na casa das outras pessoas eu não entendia porque as casas não eram iguais à minha, né. E eu sempre preferi, eu olho, né, vou numa loja, vou sair, eu sempre prefiro as coisas que são coloridas de fato, assim. Isso me chama mais atenção e eu acho muito curioso mesmo quando as pessoas ficam, ai, mas nossa, não vai combinar. E eu fico, gente, mas acho que tudo, de certa forma, pode combinar se você, né, conseguir criar ali uma composição. E eu sempre sou muito aberta às cores e a casa cheia, assim. E tento aprender com os espaços vazios também, que eu tenho visto que são importantes. Mas eu sou uma pessoa que eu tendo a olhar e a preferir algo que é colorido e que é saturado, assim, né? Eu gosto das cores também na sua saturação, assim. Essa coisa quase que pulsa, assim. E acho que eu tenho essa afinidade, né?